Boa tarde. Bom, para quem não me conhece, só para não ficar um silêncio também, né? Meu nome é Tácita Misael, sou psicóloga, né? Sou formada em psicologia pela UFSCar, fiz doutorado lá também. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que ontem, na verdade, eu fiz uma live justamente sobre esse tema, que foi feita pelo Casa Comportamental, que é uma leitura da pandemia a partir das relações raciais. Eu vou focar na população negra, que eu tenho estudado mais, mas obviamente a gente poderia expandir para pensar em outras análises. E eu não vou fazer nada muito complexo, mas pensar, né, trazer um pouquinho alguns dados que a gente está vendo dessas disparidades raciais atingindo inclusive no contexto da pandemia. E em vez de só trazer esses dados e a gente pensar talvez em alternativas, vou fazer um caminho inverso, que é mostrar um pouquinho algumas práticas que a gente teve nesse Brasil que fizeram com que de fato hoje a gente tenha essa desigualdade que a gente vê hoje, né? Essa desigualdade social, essa desigualdade racial, entre muitas desigualdades que a gente tem aqui no país. Pode ser que alguém já tenha, inclusive, visto eu apresentar. Estou vendo que o professor Diego Zilli, né, fez o convite, agradeço. Tá aqui, ele já viu essa apresentação, então pode ficar um pouquinho repetitivo, mas eu acho que é importante contextualizar para que esses dados, a gente veja esses dados e consiga pensar um pouquinho que, né, não é só uma questão de pobreza, por exemplo, que vai influenciar, né? Obviamente que influencia, mas não só. Bom, acho que eu vou começar então. Então é esse o caminho que eu vou fazer, traçar um pouquinho a parte histórica para chegar nos dados que a gente tem hoje. Eu vou também tentar fazer uma coisa breve, que não fique muito cansativa. E para começar então, né, vamos voltar lá para a vinda dos negros escravizados do Brasil. Então a gente tem aproximadamente 1583, né, a vinda aí de mais de 3 milhões de pessoas escravizadas que vieram para o Brasil. E aí já dando um pulo para a assinatura da Lei Áurea, né, que a gente teve agora, entre aspas, né, essa data aqui essa semana, e que não é uma data que a gente comemora, porque, né, a assinatura da Lei Áurea, na verdade, ela fez com que um grande contingente de pessoas negras que estavam, né, sendo escravizadas ficassem à sua própria sorte, né, não teve nenhum tipo de suporte oferecido para essas pessoas. E aí hoje a gente tem o que alguns pesquisadores dizem que é a escravidão e liberdade. Né? A gente não tem uma liberdade de fato, mas a gente tem algumas outras, a gente tem várias dificuldades, e a gente tem cadeias, por exemplo, que estão sendo lugares nos quais muitas pessoas negras estão indo, muitas vezes de maneira injusta, e é, né, um debate assim bastante complexo. Bom, mas vamos lá então. Com a abolição da escravatura, quando a gente pensa no contexto brasileiro, é importante a gente pensar que assim, os governantes, eles queriam que o Brasil crescesse, que o Brasil virasse uma potência econômica, como a gente pode ver hoje, e para isso era importante estar, né, alinhado com os pensamentos que estavam vigentes ali, principalmente na Europa Ocidental. Quais eram esses pensamentos, né? A gente vê as discussões do racismo científico e parece que é um tempinho mais à frente, né, no século seguinte, mas muitos pensadores começavam a atribuir características inferiores para pessoas negras com uma justificativa biológica já ainda no século XVI. Então, quando a gente tem a abolição da escravatura, a gente tem um grande desafio, aí pensando como os governantes da época estavam pensando, que era assim, como eliminar a mancha negra do Brasil. Porque se havia uma concepção de que os negros, eles manchavam a sociedade, né? Eles levavam à degeneração das pessoas, a gente não podia deixar essa população crescer e se multiplicar. Pelo contrário, a gente tinha que procurar mecanismos para que isso fosse diminuído cada vez mais. Então, só para citar também, então, algumas dessas estratégias que foram utilizadas para fazer com que a população negra estivesse sempre na base, para que ela tivesse cada vez mais dificuldade de ascender, de sobreviver, né, de ser vista em lugares que são socialmente relevantes, né, que são considerados lugares importantes, como a mídia, por exemplo, né. Então,
Uma das primeiras coisas que a gente teve foi uma política imigratória facilitada para os europeus. A gente, né, com a abolição da escravatura, obviamente que muitas pessoas negras tiveram que continuar trabalhando nos locais em que eram escravizadas, porque se você não tem nenhum tipo você não tem dinheiro, você não tem uma casa, você não sabe mais, né, não tem como entrar em contato com os seus parentes, como é que você faz para sobreviver? Você continua trabalhando para conseguir comer, basicamente, ter um teto para dormir e ter alguma coisa para você comer, ou em troca de salários muito baixos. Então, precisava substituir a mão de obra de trabalho. E nisso, os governantes vieram com uma ideia bastante interessante de fazer uma coisa dupla. Então, se a gente trouxer imigrantes europeus para o Brasil, a gente vai conseguir fomentar a miscigenação. E aí, né, acreditava-se que quando a gente vai miscigenando, a população vai ficando cada vez mais branca. E tinham pesquisadores, inclusive, que acreditavam que hoje em dia, né, nessa década que a gente está, que não teriam mais pessoas negras se a gente tivesse esse movimento crescente de miscigenação. Hoje a gente sabe que é uma grande mentira, né? Mas era uma coisa que se acreditava muito, tinha um caráter científico na época. Então, essa política imigratória, ela veio para substituir essa mão de obra e, ao mesmo tempo, começar a fomentar a miscigenação. Olha, se esses imigrantes começarem a ter filhos com mulheres negras, por exemplo, a gente vai começar a embranquecer essa população e, aos olhos dos outros países, eles vão ver a gente como um país menos degenerados, né? Menos ruins, porque a gente está conseguindo modificar aí a formação, né? A formação étnico-racial da sociedade. Então, a gente tem um decreto em 1890, eu fiz umas anotações, se olhar para o lado é porque eu tô lendo, em que eles vão dizer, né, nesse decreto está escrito que é inteiramente livre a entrada nos portos da República de indivíduos válidos e aptos para o trabalho, excetuados os indígenas da Ásia ou da África. Então, em primeiro lugar, eles já não deixam qualquer pessoa vir ao Brasil nessa época, são algumas pessoas específicas. E aí, em um outro decreto mais para frente, em 1945, vai estar escrito que a entrada de imigrantes vai vir de acordo com a necessidade de preservar e desenvolver a composição étnica da população, com base nas características mais convenientes da descendência europeia. Então, novamente, né, para reafirmar, não era qualquer pessoa que poderia vir, eram pessoas que tinham pele clara, eram pessoas que tinham traços considerados superiores, com esse objetivo aí de fomentar a miscigenação e de transformar a cara do Brasil, que desde muito tempo foi um país negro, né? Não é só hoje que a gente fala que tem mais de 50% da população negra. Isso é uma coisa que em censos passados a gente já tinha esse dado. Uma das outras coisas que existe é a manipulação do censo, né? Que faz com que esses dados sejam diferentes do que na realidade eles são. Então, já que eu entrei nessa questão dos dados censitários, a gente fala sobre fake news, por exemplo, que hoje em dia, nossa, tá muito difícil, e parece que é um fenômeno recente, né? Um fenômeno que veio com as mídias, assim, essas mídias que a gente tem hoje em dia muito rápidas, né? De rápida disseminação. Mas não, se a gente olha na história, a gente consegue ver que fake news, né? Notícias falsas, é uma coisa que existe há muito tempo. Uma coisa que aparece no livro do Abdias Nascimento, Genocídio do Negro Brasileiro, é que, inclusive, cientistas sociais, por exemplo, Diegues Júnior, na época, ele fez um pronunciamento falando que a população brasileira em 1970 tinha mais população branca, né? Falava que era evidente o predomínio do elemento branco. Mas aí, quando você olha nesse censo, ele não coletou raça e cor nesse ano. Então, havia essas informações falsas que eram passadas pelas mídias para as pessoas, né? Sem contar essas questões que hoje em dia a gente fala de se auto-atribuir a nossa raça, mas que isso veio de uma mudança aí ao longo do tempo, de como eram perguntadas essas questões sobre cor e raça no Brasil. E, obviamente, também tinha um movimento de eliminar a população afrodescendente de maneiras bastante diretas. O João Batista de Lacerda foi um dos pesquisadores que falava que em 2012 não haveria mais negros ou mestiços no nosso país. E ele também sugeriu deixar a população negra abertamente, né, indefesa, expostos, eu estou citando o que ele diz,
expostos a toda espécie de agentes de destruição e sem recursos suficientes para se manter. Né? Para quem é da análise do comportamento, a gente pode ver isso como uma prática, né? Uma prática de planejamento cultural, assim, que a gente tem um problema, que é essa mancha negra, e como que a gente pode fazer para eliminar isso, para chegar a esse objetivo. Acho que a gente pode pensar dessa forma. Essa eliminação da população afrodescendente ocorreu através de legislações também, como a Lei da Vadiagem, que é uma lei de 1941. Então, o que era a vadiagem? Era alguém que estivesse, vou ler aqui para ficar mais certinho, entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Ou seja, qualquer pessoa que tivesse condição de estar trabalhando e não estivesse trabalhando, ou que nessa mesma condição estivesse fazendo alguma atividade ilícita. Mas aí quando a gente pensa que 1941 não é muito tempo depois de abolir a escravidão, e que onde que essas pessoas iam, né, esse contingente de pessoas negras iam trabalhar, se as pessoas nunca consideram, né, não consideravam esses seres como seres humanos, consideravam como seres inferiores, exploravam a mão de obra, né, mesmo depois do fim da escravidão formal. Obviamente muitas pessoas ainda estavam desempregadas, por exemplo. Então essa foi uma artimanha utilizada para que a polícia começasse a prender essas pessoas, que eram na sua maioria negras, com a desculpa de que elas estavam ali ociosas, né? Até hoje em dia a gente tem pelo menos nos meios negros, esse costume de sair com documento, de ter muito medo de não sair com documento. E é possível, né? Eu acredito que é possível que tenha uma relação com essa lei, porque se você não demonstrasse, se você não tivesse documentos comprovando que você trabalha em algum lugar, então um RG, por exemplo, uma carteira de trabalho, você era preso. Então, essa é uma coisa que talvez ainda é muito forte hoje, mesmo que às vezes a gente não saiba, né? Eu, por exemplo, ouvia isso muito do meu pai, que é um homem negro, e eu não entendia o porquê exatamente que eu tinha que andar com documento. E era uma coisa que ele nunca falou para minha irmã, que é uma pessoa branca. O branqueamento da raça, ele também foi feito de outras maneiras, como pela proibição de discussões sobre raça. A gente tinha a Lei de Segurança Nacional, por exemplo, que era uma lei, então, que se os governantes acreditassem que alguma discussão estivesse levando a... Vamos lembrar aí que, assim, eu tô falando da época da ditadura aqui, né? Teve o AI-5 com a instituição... quando entrou o AI-5, discussões sobre racismo, por exemplo, né? Denunciar o país como um país racista era uma coisa que era mal vista. Então, a pessoa poderia ir presa por isso. O próprio Abdias Nascimento foi preso com base nessa lei. E dificultar o acesso da população negra às suas origens, né? Teve um ato em 1899 que ordenou que todos os documentos relativos aos negros que vieram escravizados fossem incinerados. Então, todos esses documentos foram queimados para diminuir a probabilidade de que as pessoas negras que conseguissem, de alguma forma, se reestabelecer e quisessem procurar as famílias de origem, fazer algumas comunidades, por exemplo, né, porque eram muitas etnias diferentes que vieram para o Brasil, isso era impossibilitado, porque a gente não tem documento mais sobre isso, né? E coisas muito semelhantes aconteceram com a população indígena também, né, disso de queimar documentos. E além disso, quando a gente vai fazer algumas discussões que são pautadas, né, específicas, por exemplo, vamos discutir saúde da população negra, vamos discutir saúde da população indígena, é muito comum que isso é visto como uma coisa que é antipatriota, que é uma coisa que não é bacana. E a gente ouve às vezes, mas a gente é tudo brasileiro, a gente é tudo misturado. Não precisa discutir específico da população negra. Você não está sendo, né, fomentando preconceito com relação ao seu próprio grupo. Tem muito esse argumento, né? E, na verdade, isso é uma outra maneira de impedir que haja uma discussão. Porque, veja, partindo desse argumento mesmo, a gente poderia pensar, tudo que a gente discute é com base em qual ponto de vista? O que a gente aprende na escola? O nosso currículo, e desde assim, pensando no currículo escolar mesmo de crianças, ele é um currículo que vem importado da Europa, que não foi adaptado.
A gente é criança, a gente aprende que tem 4 estações e que as folhas caem e que tem neve, sabe? Eu me lembro de fazer desenhos que comentam essas coisas e muitas pessoas que eu conheço também tiveram essas aprendizagens. E, né, pensando no nosso Brasil inteiro, em quais lugares extremamente específicos que a gente tem neve, por exemplo, ou que tem 4 estações bem demarcadas, como a gente consegue ver em alguns lugares da Europa. Então, qual que é a discussão? Na verdade, muito do que a gente fala é sobre um ponto de vista europeu. O currículo de psicologia é um outro exemplo. Quando a gente pega as teorias, assim, com exceções, né, de cursos específicos que tem o cuidado de colocar, por exemplo, autores e atrizes da América Latina, autores e autoras da América Latina, brasileiros, obviamente, e que não seja só uma coisa que é dos Estados Unidos e da Europa, por exemplo. É muito pouco do nosso currículo que não veio importado de lá. E importado sem uma adaptação, o que é pior ainda. Eu me lembro da concepção de família que eu aprendia. Essas coisas a gente não tem. Essa concepção de família que a gente aprende é a minoria no nosso país. Não é a realidade que a gente vive. E aí a gente vai atuar depois e vai fazer uma visita numa casa, por exemplo, na posição de psicóloga e vai falar, nossa, essa família não é bem estruturada. Porque a mãe só tem a mãe e os filhos. Ou porque só tem o pai e os filhos. E assim, veja, essa é basicamente a realidade da nossa população, né? Quais são as famílias nucleares que a gente vê que é aquela lá que é o homem e a mulher casados com 2 filhos? É um número muito baixo, sabe? Então, tudo isso vai influenciar na nossa prática depois. E aí, então, voltando para esse argumento, já estou mudando de assunto, mas voltando para a questão principal, muito do que a gente estuda, muito do que a gente vê e aprende é uma coisa da Europa e dos Estados Unidos. Então, quando a gente quer falar de alguns grupos, né, se eu faço uma discussão e eu falo que eu vou estudar um autor da Alemanha, ninguém vai reclamar e falar assim, nossa, mas por que você está pesquisando esse autor da Alemanha, esse é preconceito? E por que falam isso quando a gente vai estudar um autor negro, por exemplo? Fala que eu estou fomentando preconceito com relação ao meu próprio grupo porque eu estou querendo especificar. A gente vê como a ideologia está presa nessas coisas e como a gente, por mais que a gente tenha uma atuação e a gente se preocupe em não ser preconceituoso e não reforçar condutas que a gente acha que são ruins, é muito difícil a gente eliminar isso porque faz parte da nossa história de vida e a gente não para pensar sobre as implicações, né? A gente é um povo brasileiro que fala só a língua portuguesa, a gente fala só a língua do colonizador, a gente não fala a nossa língua nativa. A gente não tem conhecimento sobre as populações indígenas. Isso é muito absurdo quando a gente para pensar. O que a gente aprende sobre a população indígena, por exemplo, a gente aprende que são pessoas preguiçosas ou que vivem nas ocas, umas coisas extremamente estereotipadas que não são um terço da diversidade, dos conhecimentos que eles têm de verdade, sabe? Então, quando a gente para pensar sobre essas questões, a gente consegue evidenciar como o nosso raciocínio ele é um raciocínio de colonizador e como isso é preocupante. Porque a gente precisa reinventar isso, a gente precisa pensar o nosso país a partir da nossa construção, a partir de como o nosso país é, se a gente quer que o país melhore, se a gente quer que tenha menos desigualdade. Deixa eu ver o que mais aqui, até me perco. De maneira geral também, as pessoas negras elas são muito desumanizadas até hoje. Quando a gente pensa nas mídias, por exemplo, coisas que a gente lê, é muito comum a gente supersexualizar o corpo negro. Por mais que ele esteja usando uma roupa normal, que uma pessoa branca utilizando não ia ser supersexualizada. E como isso também não vai se relacionar com você animalizar esse ser, né? Você falar que é um ser que assim, é menos intelectual, como a gente tinha argumentos de que a população negra tinha um coeficiente de inteligência inferior à da população branca. Né? Eles são mais naturalizados, eles são menos civilizados, eles não têm a parte, né, de civilização que a gente tem na Europa, por exemplo. A gente também tem uma criminalização da cultura negra, né? Como eu estava comentando sobre a população nativa, por exemplo, a gente tem registro de que haviam pelo menos mais ou menos 1.500 línguas indígenas. Quantas línguas indígenas a gente conhece hoje? De nome, por exemplo. Quantas línguas indígenas a gente consegue nomear? Quem dirá conhecê-las?
Houve destruição também das línguas africanas, né, que era em torno de 200 a 300 línguas que a gente tem registros. O que a gente sabe sobre línguas indígenas ou africanas? A gente não sabe, a gente sabe língua portuguesa, né? Por que isso aconteceu? A gente tem um decreto que foi assinado pelo Marquês de Pombal em 1775 que proibiu o uso de línguas indígenas, de línguas africanas no Brasil e oficializou a língua portuguesa como a única língua oficial. Então, essas discussões, tem um autor que vai dizer que o nome dado para isso é epistemicídio, né? Então, a gente tem a morte da língua, né? A morte dos conhecimentos que vem com a língua. E essa morte que vem desses conhecimentos tem a ver com a morte das próprias pessoas. Então, assim, essa eliminação não é uma eliminação só física, a nível físico, que assim, vamos matar a população. Isso ocorre e é uma coisa horrível, mas assim, vamos matar qualquer coisa que se remeta à população. Vamos matar a língua deles, vamos matar os seus costumes, vamos matar qualquer coisa que esteja relacionada com essa população. Tanto a população nativa, indígena, quanto a população africana era obrigada a ser batizado também aqui no Brasil, né? E até hoje, os templos de religiões afro-brasileiras, eles são os únicos, né? O único tipo de religião em que é necessário, onde se exige um registro obrigatório de funcionamento, além do pagamento de taxas para funcionar. A única exceção desse registro foi conseguida na Bahia, depois de muita luta, entrando na justiça. Então vejam como há uma perseguição de fato. Por que não tão, se tem taxa para pagar, por que todas as religiões não pagam essa taxa, por exemplo? Por que então todas as religiões e seus templos não têm que registrar? São só as religiões afro-brasileiras. Quando a gente olha para a literatura, isso também vai estar muito presente, né? Até o Jorge Amado, por exemplo, que é um autor que é muito conhecido e que a gente ouve que ele exaltava a cultura negra, ele colocava personagens negros como protagonistas nos seus livros, mas quando a gente vai ler esses textos, a gente consegue verificar que, apesar dele dar visibilidade, ele dá uma má visibilidade para a população negra, né? Ele coloca vários personagens negros como animalescos, né? Vou citar algumas coisas que tem no romance Jubiabá, por exemplo. Ele está falando sobre a visão, né, dos rituais de candomblé. Foi quando Joana, que já dançava como se estivesse em transe, foi possuída por Omolu, a deusa da bexiga. E o tronco de Joana era perfeito de beleza, os seios duros e pontiagudos furando o peito. Oxalufã, que era Oxalá velho, só reverenciou Jubiabá e dançou entre as feitas até que Maria dos Reis caiu estremuchando no chão, assim mesmo sacudindo o corpo no jeito da dança, espumando pela boca e pelo sexo. Olha como é uma coisa sexualizada. Olha como é uma alegoria de uma religião. A gente faz isso com a religião católica, por exemplo, né? Num livro de literatura. Ainda nesse romance tem um protagonista que é negro, que é Antônio Balduino. Né? E aí, qual que é a descrição desse Antônio Balduino? Era puro como um animal e tinha por única lei os instintos. Era forte e alto como uma árvore, livre como animal e possuía a gargalhada mais clara da cidade. Então, novamente, a gente tem uma animalização, né? Você trata aquela pessoa como se ela não fosse... A gente tem essa divisão, a gente diz que tem emocional e racional. Então, você coloca o negro na caixinha do emocional e o branco na caixinha do racional. E é como se esses grupos fossem isso. E é uma coisa muito horrível, né? Você reduzir um ser humano a um aspecto único. E principalmente nesses aspectos aí que eu tô comentando. A gente tem discussões também sobre uma folclorização e comercialização da cultura afro-brasileira. Algum tempo atrás estava aparecendo nas mídias a questão, né, do uso do turbante, por exemplo, se isso era apropriação cultural ou não. E, nossa, teve muitas discussões sobre isso. E, assim, qual que é a crítica que é feita sobre a apropriação cultural? É que esses itens, eles têm um significado para a população negra e africana. Né? Ele não é um item de vestuário como um outro item que a gente pode utilizar que não teria uma história, assim, de luta por trás. E aí, o que a mídia faz? Eles comercializam aquilo como se fosse só um produto. Coloca aquele produto na cabeça ou no corpo de uma pessoa branca, porque aí ele vai vender, né? A gente consegue ver isso também, que quando uma pessoa branca utiliza uma roupa,
algum objeto que é relacionado à cultura afro-brasileira, aquilo é considerado bonito, mas na pessoa negra, assim, ai, mas é estranho, e assim, é desnecessário, né? A pessoa, além de ser negra, vai ficar usando essas roupas estranhas e coisas do tipo. Então a gente consegue ver de fato que, assim, não é que eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo quando está naquela pessoa, eu não gosto daquilo porque aquilo, né, se refere a alguém que eu aprendi que não vale nada, alguém que não tem valor. Então, essa crítica que a gente faz com relação à apropriação cultural é isso, é você tirar o significado histórico que algum item pode ter e vender, né, transformar aquilo num produto de mercado, uma coisa assim que que você pode usar e jogar fora, por exemplo, sabe? Que é descartável, que não é nada além daquilo. E isso é uma coisa muito gerou muitos debates, então não era sobre uma pessoa utilizar um turbante, mas sobre essa questão justamente de você comercializar aquilo como se fosse um produto qualquer. A nossa linguagem também está cheia de vieses, né? Eu trabalho com questões relacionadas à linguagem e enquanto a gente tem termos como fazer serviço de preto, mercado negro, denegrir, a gente tem o contraponto, quer dizer, por exemplo, que uma inveja boa é uma inveja branca, que uma mentira que não é ruim é uma mentira branca. Então, até na linguagem isso vai aparecer. E tudo isso, né, todas essas questões juntas, imagina a complexidade que é isso, vai auxiliar na manutenção dessas relações que a gente tem entre a população negra e atributos negativos. E em tratar também o branco e o negro como opostos. Para finalizar e eu entrar um pouquinho na parte das notícias sobre o coronavírus, tem a questão da mídia também, né? A gente tem várias pesquisas, mas assim, a gente nem precisaria de pesquisas, é só você ligar a televisão que você consegue ver que, apesar de a gente ter um país em que mais de 50% da população é negra, o número de pessoas brancas que estão, né, nessas posições de poder na mídia ou atuando em posições que são consideradas socialmente relevantes na nossa sociedade é um número muito baixo de pessoas negras. A gente tem análises, por exemplo, de novelas, né, brasileiras e assim, é uma porcentagem muito baixa que a gente vai ter de atores, de atores e atrizes negros e quando eles atuam, eles, grosso modo, vão estar em papéis que ou é a mulher supersexualizada que vai conquistar os homens ou roubar o homem de alguém, ou é o malandro, né, o homem negro que é malandro ou criminoso, ou pessoas escravizadas, né? Então tem um rol muito específico de papéis que a população negra acaba fazendo. E quando a gente tem alguns papéis que, sei lá, um homem negro atua como um advogado, é uma coisa assim super pontual, são poucos episódios e ele também geralmente é uma pessoa sem família, né? A história dele não é contada, ele é só uma pecinha ali, provavelmente para dizer, olha, a gente não é racista, a gente colocou um negro aqui, tá? Não precisa reclamar mais de mim. Quando a gente fala sobre apresentadores de TV, isso também se repete, né? Um estudo que foi feito durante um ano, analisando várias emissoras de TV brasileiras entre 2016 e 2017, e eles contabilizaram o número de apresentadores negros na televisão. E se a gente pensar, né, nas 24 horas do dia, pensar que, imaginar, se tivesse programação, né, de apresentadores durante 24 horas por dia, a população negra ficaria no ar por 6 minutos. De resto, seria a população branca. Então, é uma coisa tão gritante, né? É uma desigualdade assim gigantesca. E tudo isso vai afetar a maneira como uma pessoa negra vai se ver, né? A questão de autoestima, a questão de possibilidades de vida. Porque como é que eu posso querer ser uma médica, por exemplo, se eu nunca vi uma médica negra? Eu não consigo me ver nas coisas, né? Quando a gente fala da importância de bonecas, por exemplo, é justamente isso. A gente cresce vendo que pessoas bonitas são pessoas brancas, são mulheres loiras, altas, magras, sabe? E isso é muito difícil você conseguir ter autoestima se, né, a gente, na análise do comportamento, a gente vê que essas coisas vêm de fora, né? Então, a maneira que eu me vejo, ela vai ter a ver com como aquela microcultura que eu vivo quando eu sou criança vai me ver, vai falar que eu sou, e depois como eu vou relacionar isso com outras pessoas que eu vou viver, com outros estímulos que eu vou entrar em contato. Então, se todos esses estímulos que eu entro em contato estão falando que o negro é uma coisa ruim, como é que eu vou achar que eu sou uma pessoa boa? O que eu sou, sabe? Que eu posso ser feliz, que eu posso ter um emprego bacana e coisas do tipo. É muito complicado. Pois bem, eu fiz esse caminho porque eu acho bastante importante
é, a gente entender que essas coisas não vêm do nada, né? Não é, a população negra ela tá aí porque ela não se esforçou tanto, porque quem quer consegue, porque se você trabalhar você chega lá. Não, né? Assim, é difícil às vezes ter que argumentar com pessoas que defendem meritocracia ou pensamentos desse tipo, mas assim, olhe para a realidade de outras pessoas que você vai conseguir ver isso, né? Por mais que você se esforce e que faça muito, em muitos contextos tem zero garantia de que você vai conseguir, sabe? Eu consegui fazer um doutorado, uau, já é uma coisa gigantesca. Tenho zero garantias que eu vou conseguir ter um emprego como professora, por exemplo, sabe? Então, é muito importante a gente salientar essas dificuldades. A gente tem também, eu tô até meio que generalizando para pensar na população negra como um todo, mas obviamente existem aí vários que a gente chama de interseccionalidades, né? Então é diferente se você é homem, se você é mulher, se você é branco, se você é negro, se você tem algum tipo de deficiência, se você não tem, se você é gordo ou magro, assim, dá pra gente fazer redes muito complexas para pensar nessa questão. Mas então agora eu vou então articular isso com os dados que a gente tem sobre coronavírus atualmente. Até semana passada, que foi quando eu estava colocando aqui algumas notícias, né? Antes de falar especificamente do impacto do coronavírus na população negra, só acho que é um ou dois dados gerais, assim, pra gente já ver que assim, a gente já começou numa situação ruim, né? Provavelmente você já tem consciência disso, mas antes, né, do coronavírus chegar aqui, a gente já tinha no país 35 milhões de brasileiros sem acesso à rede de água potável. 35 milhões de pessoas. É muita gente que não tem água para lavar as mãos, que é uma das recomendações que a gente tem atualmente. Além disso, a gente já tinha mais de 13 milhões de brasileiros vivendo abaixo da linha de extrema pobreza, ou seja, com menos de R$ 145 por mês. Né? Como é que você paga um aluguel de uma casa? Como é que você se alimenta? Como é que você paga suas contas com R$ 145 no mês? Eu não sei, sabe? Pois bem, no dia 1º de maio, uma notícia que saiu falando sobre a taxa de contágio da doença, velocidade nas quais os casos dobram e tal. E a gente já conseguia ver que foi aquele estudo do Imperial College de Londres, que foi bastante falado, bastante comentado. E eu me lembro de ver, por exemplo, a live do Átila, e eu não lembro de ter esse dado especificamente, que a gente viu que assim, a taxa de contágio da doença era alta, e que a gente estava passando, né, em média, né, uma pessoa infectada podia passar o Covid para 3 pessoas em média. E um outro dado que me chamou a atenção, que eu não vi nas notícias que eu tinha lido na época, é que nesse mesmo estudo eles vão apontar que o Brasil estava com a taxa de contágio mais alta entre 48 países analisados. Isso no dia 1º de maio, que os números ainda eram muito pequenos, gente. A velocidade na qual os casos dobram. Ainda nessa notícia que saiu no portal BBC, teve um monitoramento feito pela Fundação Oswaldo Cruz, e eles mostraram que, em média, a cada 5 dias, os números dobram, os números de pessoas infectadas. E que também o Brasil já estava em terceiro lugar, aí, que só 2 países estavam acima, que era a Rússia e o Sudão. Agora pode estar um pouquinho diferente, né? A gente vê que a cada dia muda muito, né? E a gente tem uma taxa de testes realizadas que é muito baixa. Quando a gente olha, tem um portal que chama Worldometers. Então, é como se fosse um medidor de coisas do mundo. E eles estão medindo o número de infecção do Covid. Então, eles têm várias tabelas que tem o país, então o número de pessoas infectadas, a taxa de mortes e tal. E aí tem a taxa de testes. E aí, quando a gente olha, a taxa do Brasil ela é muito baixa. Eu olhei no dia 15, a última vez, e a gente estava com uma taxa que era de 3,46 a cada 1 milhão de habitantes. Só para vocês terem alguma comparação, nos Estados Unidos, que está campeão por enquanto em número de casos, essa taxa deles era 32.965. Na Espanha, 52.784. E na Itália, 47.553. Então a gente já está em quarto lugar, né? Hoje eu olhei mais cedo, a gente já está em quarto lugar em número de casos, com uma taxa que é muito, muito, muito abaixo de outros países. Então, a gente tem visto também estudos que fazem essas projeções de que a gente já teria mais de 1 milhão de casos. E é um dado difícil de digerir, mas assim,
É muito importante que a gente pense dessa maneira, né? Que a gente pense que existe uma probabilidade de que a gente já esteja infectado e que então a gente precisa tomar medidas para não infectar mais pessoas. Agora eu vou falar dos dados específicos da população negra. E antes disso, é importante mencionar que assim, o movimento negro faz muito tempo que ele luta para inserir o dado de raça nos registros brasileiros, né? Nos registros de saúde, registros da polícia, em todo tipo de registro. Por que isso é importante? Porque a gente vai ter dados lá, a gente tem, sei lá, pega o SUS, então o número de pessoas que foi atendida no ano. Se a gente não tem dados específicos, a gente não sabe quantos homens, quantas mulheres, quantos foram LGBTs, quantos foram negros, quantos foram indígenas, entre outros marcadores, a gente vai ter um dado lá bruto que a gente não sabe o que fazer com aquele dado. E para a gente fazer política pública, a gente usa esses dados. Então, para dizer, olha, aquela população precisa de uma política específica porque não está chegando neles as ações de saúde. A gente não consegue fazer isso sem ter esses dados. Então, o movimento negro já há muito tempo tem lutado para colocar a questão de raça nesses prontuários. E a gente tem já dois decretos que obrigam os profissionais a colocarem esses dados minimamente nos dados que são públicos, né? Então, se você vai para um hospital particular, isso não precisa acontecer. Mas se é um hospital do SUS, isso tem que acontecer. Só que na prática não acontece, infelizmente. Mas então, tá tendo um grande movimento para assim, forçar, né, o pessoal, obviamente, o pessoal que está trabalhando na área de saúde deve estar assim, extremamente sobrecarregado, né, com diversos estressores ansiosos, depressivos, e aí, assim, é mais uma informação para eles computarem. É mais uma informação, mas é uma informação extremamente relevante, porque é uma informação que faz diferença para eu entender como é que o coronavírus está atingindo diferencialmente as populações. É muito absurda a subnotificação. É. Então é isso, assim. Esses dados que eu vou falar são subnotificações, mas é o dado que a gente tem. Tem uma newsletter que chega no meu e-mail que é da Fundação Baobá, que é um fundo para a equidade racial. E eles soltaram uma notícia no dia 4, agora de maio, falando que 1 a cada 3 mortos por coronavírus é negro, embora os negros somem 1 a cada 4 brasileiros internados. Então a gente está morrendo mais do que as outras populações. E esse era o dado que a gente tinha naquele momento. Tem um estudo bastante interessante, assim, preocupante, mas interessante, que foi feito com base na população da Inglaterra e do País de Gales. Obviamente tem aí, não tem como a gente absorver inteiramente, mas é importante para a gente pensar como isso pode estar acontecendo aqui, né? Então, nesse estudo, eles compararam então essas notificações, número de pessoas internadas e mortas, internadas, eu acho que não foram pessoas mortas não, mas número de pessoas internadas e qual que era a probabilidade, né, dessas internações pensando na raça. E eles verificaram que as pessoas negras têm 4 vezes mais chances de morrer de Covid do que as pessoas brancas. Isso feito com a comparação geral. Aí eles falaram, não, vamos ver né, tem coisas que vão influenciar, né? Pobreza é uma coisa que influencia grandemente, por exemplo. Então eles fizeram uma outra conta, né, calcularam novamente, controlando pela saúde, né, dados de saúde da pessoa, se as pessoas tinham alguma deficiência, questão de salário. Então, eles pegaram dados sociodemográficos e fizeram novamente essa conta, levando em consideração esses dados sociodemográficos. Ainda assim, com esse controle, eles verificaram que a população negra tem o dobro de chances de morrer do que a população branca. E aí, uma coisa que eu achei interessante é que na matéria, a matéria saiu no The Guardian, eles comentam, assim, os pesquisadores, que eles não entendem por que mesmo controlando por essas variáveis, ainda tinha o dobro de chances da população negra morrer. E a hipótese que eles levantam é que poderia ser, então, uma questão genética. Mas quando eu fui ler a matéria, assim, obviamente, a gente tem que pensar em vários tipos de variáveis que podem controlar, né? A gente não pode também excluir as questões genéticas. Mas quando eu li a matéria, eu fiquei pensando, eu não pensei na questão genética em primeiro lugar, embora seja importante que a gente analise isso também. Eu pensei no racismo institucional. Como é que essas pessoas estão sendo atendidas nos hospitais? Elas chegam nos hospitais? Porque pelo menos aqui no Brasil a gente vê que as pessoas não estão chegando nos hospitais, né? Pessoas negras e pobres. As pessoas já estão morrendo em casa.
que é esse racismo institucional que eu tô falando? São dados que vão mostrar que, por conta da estrutura que a gente tem no país, a população negra ela vai receber um atendimento inferior ao atendimento, pensando na questão da saúde, né? Inferior ao da população branca. Então, a gente tem dados, por exemplo, que vão mostrar que a população negra recebe pior qualidade no atendimento, que a população negra, quando vai para os hospitais, os médicos ficam menos tempo examinando essas pessoas e também é mais provável que elas recebam um diagnóstico sem ser examinadas do que a população branca. A gente tem dados mostrando que mulheres negras não recebem menos anestesia quando vão fazer alguns tipos de procedimentos, como ter filhos, por exemplo, do que a população branca, porque acredita-se que os negros são mais fortes, sentem menos dor. Veja um raciocínio racista. E como isso não é uma coisa que fica só no plano das ideias, como isso, de fato, são comportamentos físicos que a gente faz, sabe? Se esses profissionais tiverem que escolher respiradores, se eu tenho um respirador e eu tenho uma pessoa negra e uma pessoa branca lá que precisam, será que os nossos viés do que a gente aprende, né, que a população negra ela é inferior, ela é menos inteligente, ela não vai servir muito para a sociedade ou ela é criminosa, será que isso não pode influenciar como eu vou escolher para quem esse respirador vai? Ou se eu sou uma enfermeira e eu preciso dar atenção para 20 pessoas numa sala de enfermagem, e obviamente eu estou sobrecarregada e eu vou ter que, né, me dividir ali e tentar atender todas essas pessoas, será que eu não posso atender diferencialmente a população negra por conta desses vieses? Estou falando dos profissionais da área da saúde, porque esse é o contexto, mas esses vieses estão em todos nós, né? Todos nós aprendemos essas questões, então todos nós poderíamos nos comportar dessas maneiras enviesadas. E a gente tem dados na literatura mostrando que a gente, de fato, acaba se comportando aí de maneira enviesada. Bom, e além disso tem um aspecto psicológico que eu fiquei pensando, né? A gente aprende, obviamente a gente tem diferentes abordagens da psicologia, diferentes olhares, mas a gente tem áreas da psicologia que vão pensar, né, na influência dos aspectos psicológicos e como isso pode se externalizar e ser visto na pele, em como a gente né, em doenças físicas. Isso também não pode ser importante? Né? Vamos imaginar que, assim, aqui pensando no contexto brasileiro, a população negra e pobre, ela já está numa situação de extrema vulnerabilidade. Então, com a chegada do coronavírus, né, com o pré-aversivo, né, os anúncios nas mídias falando que é perigoso, que a gente precisa lavar as mãos, que a gente precisa ficar fisicamente longe uns dos outros, que a gente tem que evitar contato físico, entre outras ações, isso não pode aumentar os nossos níveis de ansiedade? Né? Instituir essa quarentena sem dar suporte para os trabalhadores, lembrando que a gente tem um número gigantesco de trabalhadores informais no país. Então, a gente fazer essa quarentena em que uma pequena parte da população consegue ficar em casa, recebendo o seu salário e trabalhando de longe, mas na qual muitas pessoas estão com medo de não irem trabalhar e serem despedidas, ou que de fato não podem parar de trabalhar agora, o que isso faz? Isso não aumenta a nossa ansiedade? A gente não pode ficar muito mais depressivo? Aí alguém fala, tá, mas assim, a população negra ela já tem hipertensão arterial maior do que a população branca, né? A gente tem isso, inclusive, em documentos do governo. Sim, isso é verdade, mas isso tem muitas ramificações. Por exemplo, pensando na questão da pressão arterial. A gente tem um estudo né? Eu li um estudo muito bacana que vai comparar a hipertensão arterial de populações. Deixa eu ver aqui quais são os países certinho. Eles vão comparar de populações dos Estados Unidos, então de Chicago, de populações da América Central, Jamaica, Barbados e de negros africanos, Nigéria e Camarões. Então eles vão analisar a hipertensão arterial, porque isso parece que é uma coisa de conhecimento comum. Negros têm pressão arterial superior da população branca. É isso mesmo? Da onde que vem essa hipertensão? É porque é negro que vai ter pressão arterial mais alta. O que esse estudo mostrou? De fato, o negro, a população negra, ela não é que ela tem a hipertensão arterial mais alta. Eles possuem, né, a gente possui uma propensão mais alta a reter sal e contrair os nossos vasos, que está relacionado com o aumento da pressão arterial. Então, a gente tem esse pequeno detalhe.
Mas, nesse estudo que vai comparar a prevalência da hipertensão arterial nos diferentes países, o que eles vão mostrar? Embora a gente tenha dados aqui nos Estados Unidos mostrando que os negros têm a pressão mais alta do que a população branca, em média, o que eles vão mostrar? Que a pressão arterial dos países dos Estados Unidos, ela é mais alta do que a dos negros da América Central. E a pressão desses negros da América Central é mais alta do que a de negros africanos. E para fechar o raciocínio, essa pressão arterial desses negros africanos que foram investigados é mais baixa que a da população branca dos Estados Unidos. Ou seja, o que esse artigo vai mostrar? Que a gente tem aspectos psicossociais e a gente tem hábitos de vida que vão, que provavelmente a hipótese deles vão ser responsáveis por essa pressão arterial mais alta. Então, estresse aumenta a pressão, por exemplo. A alimentação que a gente tem nas populações pobres, que carece de vários nutrientes, que às vezes é extremamente cheia de conservante, muito gordurosa. Isso tudo em conjunto que vai fazer com que a pressão arterial seja mais alta. E especialmente esses estressores, porque a gente também tem dados de estudos de saúde mental mostrando que os estressores que a população negra passa de sofrer racismo todos os dias poderiam estar no DSM, mas não estão, como trauma, né? Por que esse sofrimento não entra no DSM? Porque a gente tem ideologia mostrando que racismo não existe, por exemplo. Então, vejam como é uma coisa extremamente complexa e que mesmo quando a gente pensa, às vezes, em aspectos biológicos, a parte ambiental, ela vale muito para a gente entender por que mesmo assim parece que um grupo que é relativamente homogêneo vai apresentar determinada característica. Pois bem, estou já indo para a parte final. Aí, nessa semana saiu um dado bacana também no estado de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, mostrando que para cada morte em Moema, tem 4 mortes em Brasilândia, são 2 bairros de São Paulo. Agora eu vou falar a porcentagem de negros que tem em cada um desses bairros. De maneira geral, o estado de São Paulo tem em torno de 37% da população negra. Não é a maioria. E aí quando a gente olha na Brasilândia, em torno de 50% da população é negra, que é o local em que tem 4 mortes para cada uma morte em Moema. Em Moema, a porcentagem de negros é de menos de 6%. Então, muitas pessoas estão vindo com o argumento de que o vírus não escolhe cor ou raça, o vírus chega para todo mundo, mas a gente não pode deixar esse argumento servir como uma coisa que assim, todo mundo vai sofrer do mesmo jeito. Não, porque a nossa base, né? Quando a gente tem a linha de base diferente, como é que eu vou avaliar as coisas se já está tudo diferente do início, né? Eu não posso dizer que vai chegar uma coisa que vai ser ruim e eu tô aqui, ele vai reduzir para cá. Mas se tem cada um num lugar, cada um vai reduzir de um jeito, por exemplo, pensando nos níveis de saúde. Então a gente tem de fato, né, uma série aí de complicadores, e esse é um argumento muito vazio nesse sentido de que o vírus chega para todo mundo, né? O vírus começou atingir mais a população branca, e agora a gente já tem um gráfico mostrando que então a população branca começou a atingir daqui, foi descendo em torno de 40%, aí foi descendo, a população negra começou mais embaixo, né? Então os primeiros casos a gente viu que eram de empregadas domésticas, por exemplo, né? Então a patroa estava na Europa, uma mulher branca, pegou o coronavírus, obrigou a funcionária a continuar trabalhando apesar de estar infectada, e aí a pessoa que é negra e pobre que está trabalhando lá, que é obrigada a ir trabalhar porque ela não tem outra possibilidade, ela pega o coronavírus e morre. Bom, e esses dados que eu mostrei com relação a São Paulo, a gente também tem no Rio de Janeiro mostrando que os bairros com mais negros acumulam mais mortes do que os bairros com menos pessoas negras, e no Amazonas também a gente tem esse mesmo dado. Aí teve um episódio que aconteceu no Chile, em Santiago, e eu vou comentar rapidinho só para vocês verem como isso pode ter implicações e como essas coisas podem acontecer aqui também no nosso país. O que aconteceu? Tinha um prédio em que moravam em torno de 30... tem um prédio em que em vários apartamentos moravam 30 cidadãos haitianos, lá em Santiago.
E aí os vizinhos, algum vizinho, denunciou esse grupo falando que eles estavam com Covid. E aí o que a polícia fez? A polícia chegou nesses apartamentos, despejou as pessoas das suas casas e mandou as pessoas para a rua. Que tipo de postura é essa? Se você está infectado, você não tem que ficar isolado dentro da sua casa? Por que a polícia foi lá e despejou as pessoas? Né? Que tipo de ação é essa? E mais, se isso, né, se houvesse uma denúncia e os policiais chegassem, fossem pessoas brancas ou fossem chilenos, por exemplo, será que isso aconteceria também? Né? Se fossem pessoas, cidadãos de lá. É uma coisa assim, horrível. Em Nova York a gente também tem dados mostrando, exatamente, a população indígena tem muitas intersecções, né? Porque também é uma população que sofre racismo, que também é considerado como selvagem, como inferior, como preguiçosos e coisas do tipo, né? Tem uns outros debates que são diferentes, que é pensar, por exemplo, fiz uma pequena digressão, mas é que eu vi um comentário aqui falando sobre a população indígena. Tem algumas discussões, por exemplo, de que em parte, a questão da quarentena, ela é positiva para algumas comunidades rurais indígenas, porque finalmente não está cheio de turista lá, sendo curioso ou de pessoas querendo retirar os recursos que eles têm. Por outro lado, as ações de saúde precisam chegar nesses lugares, né? Lugares muito remotos muitas vezes. Da mesma maneira que a gente vê em grandes cidades que as periferias acabam sofrendo com isso, pense num local rural, em que tudo é mais difícil já, é difícil de chegar, tem lugares que você só chega com barco, né? Então, tem outras ramificações para discutir a população indígena. Mas eu vou voltar aqui. Então, teve uma notícia que saiu sobre a polícia de Nova York, de que ela está prendendo 10 vezes mais negros por violar o distanciamento do que a população branca. Então, vejam, já existem dados mostrando que a polícia de Nova York ela é extremamente racista, assim como a nossa polícia brasileira, que vai ter uma abordagem diferencial, que os negros são mais prováveis de serem abordados do que pessoas brancas, mesmo que essas pessoas brancas estejam, às vezes, no mesmo contexto que as pessoas negras. Então, vocês viram o tamanho da disparidade ali na ação policial. E teve um tweet que foi publicado que, assim, é impressionante e ele mostra, acho que se vocês digitarem na busca do Google, vocês conseguem ver que o que foi publicado. Uma foto de um policial de Nova York que está em cima de um cidadão negro, por ele ter violado as normas de distanciamento, por ele não estar utilizando máscara. E ele tá em cima dele, tá com o joelho na cabeça desse cidadão negro. E do lado tem uma foto que foi tirada a menos de, acho que a poucos metros, isso foi em Brooklyn, a poucos metros dali, dessa abordagem extremamente violenta, tem uma foto que, assim, eu consigo contar no mínimo 10 pessoas, são todas brancas, que estão num parque sentadas, são pequenos grupos de 2, 3 pessoas, todas as pessoas estão sem máscara e um policial está entregando máscara para essas pessoas. Então vejam a diferença de tratamento e como isso é absurdo. Recentemente, né, como eu comentei um pouquinho antes, a gente já tem legislação que diz que a gente precisa notificar a raça das pessoas que estão sendo internadas por Covid, que morrem também. E no Rio de Janeiro, por exemplo, eles tiveram que entrar na justiça para conseguir contabilizar isso, porque isso não está sendo contabilizado. Inclusive, né, nessa mesma matéria, isso daqui saiu no El País, eles estão falando que, assim, ao menos 1/3 das notificações não estão com a informação de raça-cor. Então, os dados que eu estou falando para vocês são dados de 2/3 da população que estão notificados. Então, o buraco ainda pode ser mais embaixo, né? A situação pode ser ainda pior. E nessa mesma matéria, ainda um outro complicador que eles comentam é que eles fizeram uma ficha simplificada de notificação dos casos. E nessa ficha, nem sequer existe um campo para preencher raça e cor. Então imagina, se quando você já tem esse campo, ele já muitas vezes não é preenchido, se você dá uma ficha para o profissional da saúde, que provavelmente teve uma formação deficitária com relação a questões raciais, né? Acho que não é só na psicologia, né? Isso é uma coisa do Brasil, então o profissional acho que
de medicina, profissional de enfermagem, também vai ter essa formação deficitária. Se ele encontrar uma ficha que não tem nem essa informação para ele preencher, você acha que ele vai lembrar que existe uma legislação, ou saber que é necessário colocar a informação de raça-cor? Né? E quanto que isso não vai diminuir também o número. E vejam, assim, em muitos casos, isso são coisas planejadas para você não mostrar que o impacto está sendo tão diferencial quanto ele já parece ser. E aí dá pra gente ampliar o debate, assim, eu não vou ficar me estendendo muito, mas assim, a gente pode fazer discussões sobre a população carcerária também, né? A população negra constitui 2/3 da população carcerária. E sem querer entrar num mérito de questão de, né, se é válido ou não colocar as pessoas na cadeia, acho que isso é um assunto para uma outra live, que é um assunto bastante complexo. A gente já tem dados, a gente tem muitos dados mostrando que as prisões elas ocorrem também com esse viés muito forte com relação à raça e que as pessoas negras elas são mais presas por crimes que pessoas brancas não são presas. Muitas vezes elas são presas, né, você planta a evidência ali, ou você é presa mesmo sem ter feito nada, né, porque você é uma pessoa negra, então você já sinaliza que é perigosa e a polícia vai lá e te aborda. Como é que isso está acontecendo num lugar em que não existe isolamento, né? As pessoas elas estão em celas que assim, são super lotadas, assim. É uma situação que já há muito tempo já precisaria ter um exame. Imagina agora que você tem essas recomendações desses cuidados. Se o álcool gel não chega nem pra gente, você acha que vai chegar para as cadeias? Né? Eu tenho uma amiga que trabalha com mulheres encarceradas, assim, as mulheres não têm absorvente para utilizar, sabe? É uma situação terrível. Então, imagina se mesmo as pessoas que às vezes estão, por mais que estejam numa situação difícil de vulnerabilidade, com a comida contada, com o dinheiro contado, elas já não estão tendo acesso a isso. Imagina num lugar em que assim, a pessoa é de fato jogada para morrer, né? Porque agora a gente está vendo com essa questão do isolamento que deixar uma pessoa isolada, entre aspas, na cadeia não é uma coisa de saúde mental, que era uma coisa que a gente faz para a população que está presa e a gente já fez por muito tempo para populações que a gente chama que tem transtornos mentais. Então a gente está vendo, isolar a pessoa não ajuda em nada a saúde mental. Você deixar a pessoa lá, ela não vai ficar pensando sobre os pecados, sobre as coisas que ela fez e vai voltar de lá revigorada. O tempo tá acabando, gente, mas eu acho que eu ia fechar mais ou menos com isso. Eu vou ver se tem perguntas, eu acho, e aí a gente volta. Se tiver perguntas, eu respondo, senão eu já encerro, tá bom? Eu ia comentar essa questão, então, que dá pra gente falar, né, fazer uma live só sobre população carcerária, por exemplo. Vai fechar aqui, eu vou abrir então pra finalizar com calma, tá bom? Vou só encerrar, pessoal. Tem uma informação importante que eu preciso falar. Pensei que ia ser mais sucinta, mas eu acabei falando demais. Mas já vai acabar, assim. 5 minutinhos eu já termino. Esperar só mais um pouquinho para ver se mais alguém entra, senão eu já fecho com vocês. Se tem alguma pergunta? Não sei se eu não consigo acompanhar a discussão, então às vezes eu consigo ler alguma coisa e tento comentar, mas se eu perdi alguma pergunta, vocês me avisem, por favor. Bom, acho que eu vou continuar. Não sei se muitas pessoas vão entrar mais. Só, acho que 2 coisinhas que eu queria falar ainda. Um grande complicador que está sendo agora é o uso de máscaras por homens negros. Porque vamos pensar, os homens negros já são uma população que é considerada criminosa de antemão, né? Então a gente já tem um preconceito muito grande com relação à população negra. E agora que a máscara é um item que é necessário para você andar nas ruas, para você entrar nos estabelecimentos, a gente já tem notícias que estão mostrando que os homens negros estão sendo perseguidos ou parados pela polícia porque estão utilizando as máscaras. Então vejam como essas instruções de segurança, elas são feitas pensando num grupo populacional que não envolve pessoas negras, não envolve pessoas pobres, né? Envolve pessoas que moram numa casa confortável o suficiente para ter, né, um espaço em que cada indivíduo poderia ficar isolado, em que as pessoas teriam dinheiro para comprar máscaras, comprar álcool gel, né, comprar medicamentos, e assim, vejam que assim, a gente está falando do Brasil, então as recomendações gerais do Ministério da Saúde são importantes de serem dadas, com certeza, mas vejam como elas são feitas com base numa população muito pequena,
Porque, assim, a maioria do país não tem essas condições. Como é que a gente faz, né, nesse contexto? Então, eu queria comentar dessa questão. Tem um artigo da professora Jane Tavares que é justamente sobre os homens e suas máscaras negras. Eu acho que é isso, os homens e suas máscaras. Então, ela vai discutir um pouquinho desse problema que a gente está enfrentando agora, né? Então, como é que um homem negro faz? Se ele colocar uma máscara, ele vai ser visto como criminoso. Imagine um homem negro entrando num supermercado, um homem negro retinto, com a pele bastante escura, entrando num supermercado com boné e com a máscara, por exemplo. Qual que é a chance do segurança já não querer abordá-lo já logo na entrada? É bastante alta, né? Eu vi que entraram mais algumas pessoas, vou repetir rapidinho. Eu comentei que eu já ia finalizar, mas eu pedi mais 5 minutinhos para falar de duas informações que eu acho que são importantes, que eu tinha deixado de fora, que estava aqui na parte final. A primeira do uso de máscaras por homens negros, né? E de que as recomendações que a gente tem, de fato, elas são recomendações para uma parcela muito pequena da nossa população, uma recomendação que não vai olhar para outros grupos, né? Então, como é que um homem negro faz se ele já é considerado criminoso de antemão, por si só? E agora ele precisa utilizar máscara. E eu recomendo esse artigo que saiu no Justificando, da professora Jane Tavares, que também tem uma página que chama Saúde Mental da População Negra, tanto no Instagram quanto no Face, e ela discute bastante essas questões, né, de como essas recomendações, elas não chegam, né, em grande parte não vão chegar na população negra, na população que está informal, na população que é extremamente pobre. E aí as alternativas que ela coloca para esse problema é tentar, na medida do possível, então, para esses homens utilizarem máscara cirúrgica, aquela máscara branquinha, porque ela está relacionada, né, à questão de saúde. Ou, se você vive numa comunidade, você tentar ver se tem pessoas da comunidade fazendo máscaras. Isso eu vi que está acontecendo em algumas periferias. E aí você utilizar essas máscaras da própria comunidade, porque geralmente elas vão ter o mesmo tipo de tecido, ou uma mesma estampa. Ah, tá certo. Para falar um pouquinho do meu trabalho, vou comentar rapidinho. E outra coisa que eu queria comentar é que, assim, a gente já viu notícias que aumentou o número de violência doméstica depois que começou a quarentena. Esse é um outro dado gravíssimo. E aí, então, o que eu acho que é importante salientar é que, assim, quando a gente olha as estatísticas sobre violência, as mulheres negras, elas, né, a população negra já é um maior contingente de vítimas de violência. E quando a gente pensa em violência de gênero, as mulheres negras também são um número maior. Isso vai ter tudo a ver com condições de privação, por exemplo, entre outras, né? Um assunto bastante complexo. Mas a privação muitas vezes obriga essas mulheres a terem que viver com homens agressores, por exemplo. Para ter uma coisa para dar para os filhos ou para a sua própria subsistência. Então a gente precisa analisar o impacto diferencial disso nas famílias com mulheres negras, né? A gente tem mais de 50 milhões de mulheres negras no Brasil. E, de maneira geral, esses aspectos diferenciais. Então, essas duas informações eu acho que eu tinha que falar, não podia deixar passar batido. O professor Diego estava comentando para eu falar um pouquinho do meu trabalho. Vou bem resumir também, que vocês podem já estar cansados, mas assim, eu tenho trabalhado com o que a gente chama de equivalência de estímulos, que é uma coisa que a gente estuda na análise do comportamento, que nada mais é como formas de aprender que não vão ser baseadas no ensino explícito dessas coisas. Então, se eu assisto TV, por exemplo, e eu vejo uma notícia do jornal dizendo que a maioria da população negra é pobre, e num outro momento eu aprendo que a maioria da população pobre não sabe, ou uma grande parte da população pobre não sabe ler. Se eu aprendo essas duas coisas, é possível que eu passe a acreditar que pessoas negras também não saibam ler, por conta dessa relação entre a negritude e a pobreza e não saber ler. Então eu tenho estudado relações nesse sentido, como é que, né, além de maneiras bastante visíveis da gente aprender que a população negra é considerada inferior, como é que a gente consegue aprender de outras maneiras também, né, de maneiras não tão visíveis, talvez, né? E como que isso, pensando na mídia, vai ter uma influência, como que isso vai ser importante. Tem um trabalho também que foi feito com o professor Ângelo Sampaio, que é sobre abordagem policial. Aí é uma coisa mais específica, mas se vocês quiserem depois, podem me escrever em inbox, que eu posso mandar os materiais que eu tenho, ou recomendar textos também para quem quiser estudar.
mas eu tenho feito essa tentativa de relacionar a análise do comportamento com questões raciais. A gente tem um grupo no Facebook que chama Negritude e Análise do Comportamento. Quem tiver interesse em entrar lá, a gente tenta colocar os textos, né, disso na área, e a gente tenta também se reunir para tentar fazer produções, para fazer a área crescer, porque é uma coisa muito importante, né? Acho que é uma área bastante importante. E para não deixar vocês muito tempo, eu acho que o que eu queria falar era mais ou menos isso, assim, de pensar, né, quem que está em situações de vulnerabilidade, né, em maiores situações de vulnerabilidade, quem que pode trabalhar e quem não pode trabalhar agora, quem pode se isolar ou não, né, e de que apesar também de que a gente tem muitos profissionais da área da saúde que estão trabalhando na linha de frente e grande parte deles são pessoas brancas, às vezes a gente esquece que, assim, o pessoal da limpeza, geralmente se for terceirizado, vão ser mulheres negras, o pessoal que limpa o hospital. Então, que a gente estenda a nossa preocupação que está sendo para os profissionais da área da saúde e para os profissionais da limpeza também, profissionais da coleta de lixo, por exemplo, né? Às vezes a gente pode ter pessoas doentes em casa que estão colocando o lixo para fora sem avisar que é um lixo contaminado. E por quê? Você não fala, mas é o lixeiro que vai pegar, assim, você não se importa, a gente não avisa nem quando tem vidro. Você acha que alguém vai avisar se tiver um lixo contaminado? Então é muito importante a gente pensar, porque são as pessoas que estão na base de fato e que o trabalho, por exemplo, dos profissionais da saúde não ocorre se não tiver profissionais da limpeza, né? Se tiver com um banheiro sujo, com um chão sujo, com as superfícies todas contaminadas, esses profissionais não conseguem trabalhar. Então a gente também tem que pensar nessa população, né? Tem uma preocupação muito semelhante, principalmente dos que estão nos hospitais também, porque aí a chance de contágio é muito alta também. E eu acho que isso, né? Lembrar que essas desigualdades raciais que a gente vê hoje, elas não são resultado de falta de vontade, elas não são resultado de pessoas que não quiseram trabalhar direito, não souberam trabalhar, mas, né, um resultado de um processo de escravização longo, né, de centenas de anos, e que as consequências, elas vão gerar pobreza intergeracional e essa discriminação também que cada vez aparece de um jeito, né? Às vezes parece que melhorou aqui, mas piora ali. Além disso, os nossos vieses, né? Os nossos vieses, eles influenciam muito, né? Como é que a gente vê esses grupos, como é que a gente reage para esses grupos. E nessas situações de escolha, de se eu tenho um recurso e eu só posso dar para um grupo, para uma pessoa, para um número mínimo de pessoas, é muito provável que esses vieses influenciem a maneira com a qual a gente vai fazer essas escolhas. Então, para a gente pensar um pouquinho nessas questões também. Muito obrigada pela atenção. Se tiverem dúvidas, podem mandar depois para mim também. Se eu puder ajudar em alguma outra coisa também, eu agradeço pelo convite, né? Apesar da dificuldade inicial, deu tudo certo, eu acho. Então, acho que eu vou encerrar por aqui, tá ok? Muito obrigada. Ah, tem uma pergunta aqui. Você conhece discussões sobre religião, negritude, vulnerabilidade social e exploração financeira? Eu conheço. Se você puder me mandar, eu peço para o pessoal me marcar e você me manda uma mensagem que eu te passo o texto sobre isso. Pode ser? Gente, muito obrigada, viu? Se alguém mais quiser material, pode me escrever também, tá ok? Obrigadão, gente. Tchau.